hoje lendo para vocês alguns versículos da Bíblia, está em Atos dos Apóstolos, para que vocês tenham noção de onde essa pergunta, Senhor, o que queres que eu faça, se instaura na vida de Paulo. Ok? Então, no versículo 1, capítulo 22, fala assim: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Então, é Paulo falando da defesa dele. E lá na Bíblia fala assim: e quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E Paulo então disse, ainda era Saulo: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto os homens quanto mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha e todo o conselho dos anciões. E recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco, para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Eles estavam falando dos cristãos. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-lhe: Saulo, irmão, recorda a vista? E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens o que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Até o versículo 16 para vocês. Essa passagem é linda e é preciosa. E a gente precisa entender um pouquinho como era Saulo, o que aconteceu com ele e como ele se transformou em Paulo. Então eu vou fazer com vocês uma jogada histórica daquele momento e ao mesmo tempo no nosso ser interior, o que essa passagem bíblica quer nos trazer. Porque não adianta estudarmos grandes vultos da humanidade se não nos colocamos no lugar dessas pessoas. Eles são exemplos. E exemplos arrastam, são para serem seguidos. E só é possível reconhecer um exemplo e realizar aquilo que aquele exemplo faz antes de nós quando conhecemos. Então a gente precisa conhecer. Então o primeiro versículo, quando vai falar homens, irmãos e pais, ouvi agora a defesa. O que Saulo está tentando falar? Ele já Paulo, tentando dizer quando ele era Saulo, ele estava diante de uma multidão. E Saulo não era qualquer homem. Saulo era um ser que já tinha um intelecto extremamente desenvolvido. Como é que nós sabemos disso? Porque a Bíblia fala que ele era um doutor da lei. E olha como ele diz: e quando ouviram falar em língua hebraica, todo mundo se calou. Quem falava hebraico naquela época era alguém que detinha conhecimento. E aí ele fala dele. Olha como ele fala dele: eu sou judeu, ou seja, eu tenho uma raiz de uma nação. Eu fui criado numa cidade, que era uma cidade, Tarso da Cilícia,
porque era uma cidade que tinha nome, que tinha respeito. Ou seja, ele tinha raiz numa raça, ele tinha raiz numa cidade. E ainda fala que foi criado aos pés de Gamaliel, que era uma pessoa extremamente respeitada na época. E ele ainda fala que ele era instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, segundo as leis de Moisés. E ele era zeloso para com Deus, era um homem religioso. E ele estava falando para todas as pessoas que também eram religiosas. Até aqui, a gente consegue perceber que Paulo era alguém que procurava se instruir. Vamos trazer isso para os dias de hoje. Será que nós estamos buscando a instrução no nosso dia a dia? Não só a instrução acadêmica, da escola, da academia, mas a instrução religiosa. Conhecermos a verdade. Então, nós espíritas precisamos sim estudarmos muito Allan Kardec, André Luiz, Emmanuel, obras subsidiárias de extrema confiança. Nós precisamos estudar a Bíblia. Precisamos recolher de todas essas obras magnânimas ideais de vida para nós. E aí, se a gente ainda não consegue compreender que a gente precisa avançar no intelecto, a gente vai se complicando um pouco mais. E aí ele vai começar a falar dos enganos dele. É por isso que eu amo Paulo. Porque Paulo é o exemplo da pessoa que errou por muitos anos até perceber que precisava dar uma reviravolta 360 graus, radical na própria vida. E eu pergunto a vocês, nós temos coragem necessária para fazermos as devidas mudanças nas nossas vidas? Ou nós nos acovardamos? E nos acovardamos nos escondendo atrás dos preceitos religiosos, dos preceitos das nossas cidades, dos preceitos da nossa época. Porque Saulo não se acovardou. Diante da percepção de que ele estava errado, ele reagiu. Ele sucumbiu ao Cristo para crescer de novo como ser humano. E nós? Nos vários âmbitos das nossas vidas. Nos cursos que fazemos, nos pais que somos, as pessoas dentro das casas espíritas, os espíritas que somos, nos casamentos que temos, nas escolhas profissionais que fizemos, em qual momento nós precisamos perceber que nós precisamos de uma mudança radical? Fazer o que é certo. E eu vou ser muito sincera a vocês. Uma mudança radical daquilo que é certo não é fácil. É difícil. Se alguém aqui já passou por alguma situação de ter que mudar a própria vida, sabe do que estou dizendo? Não é fácil percebermos nosso erro e termos que agir. E aí, essa passagem vai nos mostrar como ele estava enganado. Olha como ele fala. E persegui esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tantos homens como mulheres. Então aqui ele assume que ele estava errado. Ele assume que em nome daquilo que ele acreditava, pela instrução da cidade, pela instrução de Gamaliel, pela instrução da lei mosaica, pela instrução da época, ele estava enganado. Aqui ele fala que em nome disso tudo que ele acreditava, ele percebeu num determinado dia que ele estava errado. Por isso que ele ainda fala que aquilo que não sei, quando faço, é lei. E esse é o ponto em que as nossas vidas precisam melhorar. Quando eu percebo que aquele jeito como eu estava agindo não é o jeito melhor, tem um melhor. E como eu me sinto neste momento angustiado. Todo ser humano, quando percebe que fazia algo achando que era correto e descobre que não era tão correto, se angustia. Por causa do nosso orgulho. Eu acredito que logo eu estava enganado. E é um direito o engano. É um direito a gente perceber que a gente pode mudar. Isso é percepção de evolução. A gente ter o tato de perceber, nossa, eu estava fazendo o meu melhor e o meu melhor não era o melhor. E ele ainda completa que levava essas pessoas até a morte. Porque ele falava que ele estava indo a Damasco trazer maniatados para Jerusalém para que fossem castigados. E aí ele vai falar do momento supremo em que algo lhe acontece. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz no céu. Eu quero atentar vocês para quase meio-dia.
Quando eu digo a vocês 12, vocês podem pensar assim: o que é 12? 12 horas mais 12 horas vão formar um dia e uma noite. 12 meses do ano. Não é assim? A gente sempre vai fechar 12 como um ciclo. Essa passagem bíblica nos mostra que tem um momento em que o ciclo da nossa vida há de ser fechado para iniciarmos outro. Isso é impressionante. Então ele fala que quase ao meio-dia, ou seja, quase no momento em que ele findava um ciclo para iniciar outro, eis que uma grande luz lhe aparece e lhe cega. Essa passagem é interessante para a gente verificar o seguinte: ele já era uma pessoa dotada de grande intelecto. Portanto, Paulo estava fechando o seu ciclo de um grande intelecto para adentrar um outro ciclo cujo até o nome dele seria modificado. E a gente precisa observar o seguinte: e os nossos ciclos? Quando é que nós estamos atentos aos nossos ciclos? Ciclo é algo tão importante para nós que a gente precisa de rituais de passagem. A gente batiza criança, né? Nossa sociedade batiza criança, crisma criança. A gente precisa do ritual da formatura, a gente precisa do ritual do casamento, a gente precisa de rituais de aniversário, a gente precisa de um monte de rituais. Para que isso? Para internalizarmos os nossos ciclos. O que é que está acabando ou o que é que está começando? O ritual fúnebre para a morte. Ninguém morre e é enterrado uma hora depois. A gente precisa de um tempo para a gente poder se despedir da pessoa que vai. Então a gente precisa sempre prestar atenção e sentir verdadeiramente nas nossas vidas: esse meu ciclo está começando? Está no meio? Está acabando? Qual é o próximo ciclo que virá? E quando não percebemos isso, adoecemos. Fisicamente adoecemos. Porque aí começamos a segurar uma energia que deveria já ser disseminada para iniciarmos um ciclo novo em nossas vidas. Mas ele ainda vai falar o seguinte: quando essa luz apareceu para ele, ele cai por terra. Isso nos mostra como a força de Jesus era inexoravelmente maravilhosa, surpreendente, a ponto de fazer com que Paulo caísse por terra. Vocês imaginem um homem dotado de extrema inteligência, um homem que se dizia doutor e era doutor da lei. Neste momento, diante do Cristo, ele cai por terra. É o momento da transformação do Pai. Vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que mascar chicletes, tá? Porque senão eu vou tossir o tempo todo. Olha só que interessante. Vocês me perguntam, tá? Quando ele cai por terra, e a gente pode pensar que a luz do Cristo brilha mais que o sol que nos aquece. Olha que impressionante. A luz do Cristo brilha mais que o sol que nos aquece. E não é essa a luz que a gente sente aqui da terra, não. A luz do Cristo brilha mais do que aquela partícula da centelha divina ou aquela partícula do plano material que está próximo do sol. Aquela partícula astral, aquela partícula material do plano espiritual ou do plano físico que está pertinho, a 1 milímetro do nosso grande sol, consegue reconhecer todo o calor do sol, toda a luminosidade do sol. Obrigada. E no entanto, Jesus brilha muito mais do que esse sol. E aí o que a gente observa? Que diante dessa luz, ele é ofuscado. E olha o que ele fala. Que coisa impressionante. Cai por terra. O que é que cai por terra? Saulo. O jeito dele ser. E aí eu vou introduzir para vocês agora uma teoria e gostaria que vocês prestassem muita atenção. Carlos Pastorino é um autor que estuda muito a Bíblia. Carlos Pastorino é uma pessoa maravilhosa, vale a pena a Casa Espírita conhecer. Ele vai ser uma pessoa de um marco importante no Espiritismo, porque ele vai estudar a Bíblia
a ótica do espiritismo, com o conhecimento de várias línguas, porque ele foi padre, esteve na Europa, dentro do Vaticano, conseguiu compreender profundamente as raízes e, no determinado momento da sua vida, ele percebeu que tinha algo mais que ele deveria explorar. Ele não dá conta de permanecer no catolicismo, fecha, portanto, o ciclo da sua vida, adentra o kardecismo, reconhece-se profundamente kardecista e começa a juntar os grandes conhecimentos que ele tinha de várias línguas da Igreja Católica com o conhecimento espírita. Então a obra dele é um espetáculo. Ele vai comentar que quando nós somos apartados de Deus, nós somos centelha divina. E somos centelhas divinas com um corpo mental superior às leis de Deus, inscritas, cravadas em nós. Mas nós também somos espíritos individualizados, cada um do seu jeito, cada um à sua maneira. Só que nós, por algum motivo, não vamos entrar nisso hoje, nos afastamos vibracionalmente de Deus. Ao nos afastarmos vibracionalmente de Deus, nós tivemos uma necessidade de adentrarmos o campo da matéria. Só que não é possível que nós, centelhas divinas, com a mentalidade superior, individualizados, adentremos a matéria dessa forma. Então, diante disso, nós tivemos a necessidade de um quaternário inferior. Esse quaternário inferior é composto, vou começar de baixo para cima para facilitar a compreensão, do corpo físico que temos, do corpo etérico que temos, onde estão os chakras e as emoções, do corpo astral, o campo dos sentimentos, de forma resumida, e do corpo mental inferior, que é onde estão as leis humanas atuais, da nossa contemporaneidade, as leis atuais da nossa época. Olha que coisa impressionante. No quaternário inferior, enquanto precisarmos evoluirmos pela matéria, existe dor, sofrimento, solidão, vazio, tristeza. Para quê? Para voltarmos a Deus. Tudo aquilo que achamos que é um objetivo nas nossas vidas, na verdade são meios. Se eu pudesse perguntar a vocês hoje assim, você existe hoje por quê? O que é que te dá a razão de viver? Vocês poderiam me responder, comprar um carro, minha família, meus filhos, meu emprego, frequentar a casa espírita, arrumar alguém aqui em meu ombro. Qualquer resposta que vocês me dariam, eu diria a vocês, esse não é o objetivo da sua vida. O objetivo de todo ser criado por Deus é retornar a Deus. É retornar ao colo de Deus. É retornar ao abraço de Deus. E tudo aquilo que a gente acredita são ferramentas evolutivas para retornarmos ao Pai. Enquanto estamos na matéria, com o único objetivo de voltarmos a Deus, existe então a necessidade desses 4 corpos. Isso a gente pode falar que é o nosso pequenino eu, o ego, aquilo que acho que sou. Nessa passagem que estamos estudando, a gente vai chamar de Saulo. Conseguem compreender? Quando Jesus, então, a serviço de Deus, o maior exemplo que temos neste planeta, aparece a Saulo, eis que essa grande luz cega Saulo, ele então cai ao chão, se submete e fica cego. Nós somos cegos ainda para as verdades espirituais. E precisamos aprender isso com Saulo. Precisamos ver as verdades. E eu vou ser muito sincera a vocês. Essas verdades não aparecem nos livros. Essas verdades não aparecem nos grandes tratados. Essas verdades existem dentro de nós. E quando estamos preparados, as reconhecemos nos livros, as reconhecemos nos tratados, as reconhecemos nas relações humanas. Consegue entender? Essas grandes verdades estão escritas aqui, no nosso corpo mental superior, naquilo tudo que Deus criou para nós. Mas a gente precisa querer acessar. De tantos ciclos aqui, a gente pode pensar que a gente evolui para cá.
na verdade, centelha divina com corpo mental superior, individualizados, e estamos na matéria, precisando de um corpo astral, de um corpo etérico, de um corpo físico e de um corpo intelectual inferior. Então agora vocês vão conseguir compreender de uma forma melhor. E caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia: Saulo, por que me persegues? Agora a gente pode entender que essa voz era com certeza a voz de Jesus falando a Saulo. Mas essa voz também era com certeza a voz da centelha divina que Saulo já era como Paulo dizendo a si mesmo. Consegui ser claro para vocês? Se existem as leis de Deus dentro de nós, se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do Criador. As suas leis já existem dentro de nós, o seu amor já existe dentro de nós, a certeza da felicidade já existe dentro de nós. Mas como nos afastamos vibracionalmente de Deus, perdemos esse contato e nos achamos vazios, solitários. Somos órfãos de um Pai que existe, porque queremos acreditar que somos órfãos. A grande diferença entre ser Saulo e entre ser Paulo é que Saulo era órfão de um pai, de uma mãe, que é Deus vivo. E Paulo se sentia filho de Deus, amado por Deus, individualizado também. E a gente precisa trazer isso para a gente. Como me sinto? Como estou nas minhas relações amorosas? Como estou no meu trabalho? Porque, a bem da verdade, a vida que temos é uma projeção do que somos. Quando eu consigo perceber isso, eu consigo ser Paulo. Quando eu me nego a perceber, eu sou Saulo. Saulo é aquele ser pequenino, vacilante, inteligentíssimo, que acha que tudo está de acordo com as convenções humanas. Paulo é aquele ser superior, que se submete ao Cristo, que se submete a Deus, que se apequena para agigantar-se. É assim que nós devemos ser. Mas vou caminhar um pouco mais com vocês. Diante dessa possibilidade de ver essa luz e de não resistir a essa força, porque nessa hora ele sentiu, gente. Nessa hora ele não sabia. Todo o conhecimento das leis de Saulo nessa hora não foi válido. A luz aparece, ou cega, e ele então se recolhe. Ele se fecha, ele cai ao chão. E olha depois desse fato que é que ele pergunta: quem és, Senhor? Olha que coisa magnânima essa passagem. Neste momento, Saulo sentiu que estava diante de Senhor, de um Senhor, do Senhor. Tem momentos da vida da gente que a gente nada sabe, tudo sente. Isso é o quê? A grande manifestação da centelha divina que somos. O grande reconhecimento. Alguém aqui já passou por uma experiência na vida em que todos diziam que não era para fazer, mas você sentia que era aquilo que você tinha que fazer na sua vida? Esse é o momento em que a essência crística que você é, porque você não tem essência crística, você não tem centelha divina, você é centelha divina, você é essência crística. Essa grande verdade que você é, aparece, ilumina, e faz com que aquilo que você acha que é no seu ego, na sua personalidade atual, sucumba. Esse é o momento de uma virada de vida. E aí ele pergunta, olha que interessante, quem és, Senhor? E ele escuta, e é uma coisa tão impressionante, porque ele vai falar assim: e os que estavam comigo viram, em verdade, a luz. Ou seja, aqueles que estavam ao lado de Paulo também precisavam ver a luz. E ficaram com medo. Saulo não teve medo. Em nenhum momento aqui mostra que ele teve medo. Ele reconheceu. Portanto, ele já estava no final do ciclo. Lembram-se? Era quase meio-dia. Como ele já estava preparado, ele reconheceu o Senhor. Os outros tiveram medo. Mas olha o que ele fala. Mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Por que não ouviram a voz? Porque viram a luz e, no entanto, não ouviram a voz? Porque a voz é a voz interior. É a voz da centelha divina. Saulo
Paulo, naquele momento, ouvia Jesus sim, mas ouvia a essência crística que ele era. E olha que bonito. É neste momento que ele pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Em nossas vidas, quando é que vamos conseguir verdadeiramente fazermos essa pergunta ao Senhor? Quando reconhecermos que temos que fechar ciclos, que temos que encerrar as coisas das nossas vidas para começarmos novas, com medo sim, mas com muito mais coragem. Quando percebermos que a vida é de constante mudança, a única certeza que a gente tem nessa vida é de que ela muda sempre. Quando aceitarmos que o projeto, que o trajeto pode ser modificado a qualquer hora. Saulo tinha uma programação. Ele estava indo a Damasco, vou a Damasco pegar cristãos para condená-los porque estão fazendo coisas erradas de acordo com as leis. Todo o planejamento dele foi mudado. E nós aceitamos mudanças? Não. Nosso orgulho, né? Que tentamos cultivar a todo momento, não nos autoriza a aceitarmos mudanças. Então a gente não aceita o outro que não nos ama mais como antes, que não faz as coisas como gostaríamos que fossem feitas. Nós não aceitamos que o outro fale ou deixe de falar algo. Nós não aceitamos quando o dia não sai do nosso jeito. Nós não aceitamos aquilo que não damos conta de comprar ainda. Nós não aceitamos as mudanças. Somos ainda resistentes no mal, que é a ausência do bem em nós mesmos. Mas vou caminhar com vocês um pouco mais. E aí ele fala que ele não via. Ele vê a grande luz, se submete, reconhece que ali havia um Senhor. Ele, que era o doutor da lei, se submete, exercício de humildade ao Senhor. E aí ele fala que como ele não via a partir daquele momento, por causa do esplendor da luz, ele é levado pela mão dos que estavam com ele e ele chega a Damasco. Neste momento então, olha que passagem maravilhosa essa. Neste momento em que nós nos permitimos sermos aquecidos e iluminados e de alguma forma ficarmos cegos por essa luz, nos humilhamos no sentido da humildade, nos tornamos humildes e reconhecemos que algo precisa ser transformado, eis que alguém nos dá a mão. Esse versículo nos ensina que faça a sua parte, encerre o seu ciclo, faça a mudança devida, mesmo que para o mundo você esteja cego, mas que você esteja ouvindo a sua voz interior, você terá, com certeza, alguém para lhe dar. Isso é esperança. E isso mostra como nós, no quaternário inferior, ainda é necessário para nós, como processo pedagógico de evolução, estamos muitas vezes, para não dizer sempre ainda, com escamas nos nossos olhos, não querendo ver as verdades. E quando reconhecemos a nossa cegueira, eis que alguém nos dá a mão. E aí ele é levado então para Damasco. E aí ele vai falar algo tão interessante. E um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei. Olha que bonito isso. Quando então nos reconhecemos cegos para o mundo exterior, mas ouvindo a voz interior divina dentro de nós, aparece um homem piedoso conforme a lei. Já não é a lei dos homens, já é a lei de Deus. O que quer que tenhamos feito no nosso passado, e com certeza erramos, porque o erro é uma condição humana, a piedade de Deus nos aparece. Então eu vou ser muito clara para vocês. Culpa é o sentimento que mais nos imobiliza atualmente. Estamos no século 21, dotados de extrema capacidade intelectual, salvos da vida. E, no entanto, nos sentimos verdadeiramente culpados por tudo o que sentimos, porque não sabemos, porque ao nascermos a lei do esquecimento impera sobre nós. Nos sentindo, então, culpados pelo que fizemos no passado, não nos autorizamos a viver. Nenhuma culpa move-nos ao progresso. Então, se você, em qualquer relação humana consigo mesmo, se sente culpado, busque então livrar-se da culpa, compreendendo e sem
repetindo o quê? Culpa não paga nenhum erro. Qualquer mal que tenhamos feito no passado só será para nós verdadeiramente reabilitado no bem. Então a gente precisa querer parar de sofrer. E espírita adora sofrer. Espírita adora comentar, estou resgatando lei de causa e efeito. Que efeito? Que causa? Tudo bem, existe a lei de causa e efeito, momentos das nossas vidas em que por mais que a gente queira que as coisas sejam feitas de um jeito, elas acontecem de outra. Aí a gente se submete ao sofrimento? Não. Um problema quando vem, diz os Espíritos soberanos no Evangelho segundo o Espiritismo, é para que seja cuidado, tratado e eliminado. Não para que seja cultuado, contemplado, abraçado. Mas ainda dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos que a maior soma de mal que nós vivemos, de sofrimento, é desta vida, não é de vidas passadas. Então, Freud estava certo. A gente tem gozo no sofrimento, sabe? A gente agora fala, ai, que delícia. É igual aquela pessoa que pega um bichinho de pé, espera dar batata para poder tirar o bicho de pé. Eu não entendo a razão disso, e a pessoa fala, é uma coceirinha gostosa, deixa. Não. Igual a pessoa que no tempo de frio tira os pezinhos da coberta para ter o prazer de sentir frio, o gozo de sentir frio, para ver até onde suporta o frio, para depois cobrir de novo. Ué, mas não está fazendo frio? A coberta não está lá? Não é melhor? Não, mas primeiro eu tenho que sentir o frio para depois sentir o calor. Tá vendo? Isso é masoquismo espiritual. E a gente precisa sair disso. A gente não precisa ser assim. Então a gente precisa aprender que Deus nunca, jamais nos criou ou criará qualquer dos seus filhos para o sofrimento. Sofrimento é ausência de felicidade. Então o que é melhor? Ficar na falta ou ter abundância? Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus não falou, eu vim para que você sofra e sofra muito. Não. Até a passagem que ele fala que ele trouxe a espada era a guerra interior, do quaternário inferior. A guerra do meu ego com a minha centelha, quem vence é sempre a centelha. Portanto, a gente precisa compreender em Saulo que Ananias é a justificação da piedade divina. Nós somos carecedores de piedade. Vocês podem se perguntar por quê? Por que Deus me dá a piedade? Porque Ele é Pai. Simplesmente, olha que coisa mais linda. Simplesmente porque eu sou filho, simplesmente porque eu sou filha, eu tenho piedade de Deus. Eu tenho misericórdia. Eu tenho o amor de Deus. Isso é a reconexão com Deus. Independente do que eu fiz, algo que é maravilhoso, compreendemos que no mundo da matéria, que no quaternário inferior, o erro existe, é limitarmos isso ao tempo e ao espaço. Porque nós somos verdadeiramente seres atemporais, fora do espaço, criados antes da matéria. Tudo que vemos aqui é extremamente lindo, bonito e necessário, mas temporário. Comecem a se acreditar mais o que verdadeiramente somos e são. E aí eu vou caminhar mais um pouco. Vindo ter comigo e apresentando-me, Ananias se apresentando a Saulo, ele fala, Saulo, irmão, olha que bonito, recobre a vista. E naquela mesma hora eu vi. Esse versículo me faz perceber que quando nós fechamos um ciclo, vencemos o medo, aceitamos uma grande mudança na nossa vida, um irmão aparece, nos ajuda e nos permite ver a vida de uma nova forma. Já não com tantas escamas ou já sem escamas. E ele disse, aí é a visão de Ananias na sua maior divindade. O Deus de nossos pais, de antemão, te designou. Olha que bonito. É como se Ananias, o irmão da piedade, pudesse falar para cada um de nós, para cada um de vocês assim. O Deus de nossos pais, ou seja, o Deus de sempre, porque é o Deus dos nossos pais, dos nossos pais, dos seus pais, dos seus pais, dos pais, dos pais, dos pais, é o Deus de sempre. O Deus eterno, de antemão. O que quer dizer antemão? Desde que você foi criado. Esse Deus de antemão,
Perdi. O Deus de nossos pais de antemão te designou. Sabe o que isso quer dizer? Que cada um de vocês aqui tem um desígnio de Deus a cumprir na vida. Qual é o seu desígnio? Por que você está aqui? Eu vou dar só uma dica para vocês. Deus não criou nenhum filho para coisa pouca, não. Deus criou a gente para muito. Como é que eu tenho certeza disso? Somos imortais. Se fosse para pouco, a gente seria mortal. 80 anos bastaria. 81, 90. Somos imortais. Deus nos criou para as grandes realizações em nossas vidas. E Jesus fala isso. Vós sois deuses. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda e dissesses a essa montanha, transporta-te, para se transportar. E a gente vai ver em Gênesis como Jeová, que é Jesus, a serviço do grande Deus, moveu a terra e construiu a terra, movimentando as montanhas, fazendo surgir do nada um planeta, utilizando do fluido cósmico universal, transmutando-o tantas vezes quanto foram necessárias para criar esse orbe maravilhoso, um orbe dos infinitos que existem. Deus nos criou para as grandiosidades e nós não acreditamos. A gente insiste em ser pequeno, né? E a vida é muito curta para ser pequena. Cada reencarnação é curtinha. Cada espaço da vida imortal, cada vida reencarnatória é muito curta. Precisa ser grandiosa. Precisa ser paulinha. E ainda continuo com vocês assim. Designou Paulo para quê? Para que conheças a sua vontade. E vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. A missão de Paulo era ver a justiça, propagar a justiça e dizer a verdade. Hoje, eu só consigo estar aqui conversando com vocês sobre espiritismo, sobre cristianismo, porque Paulo cumpriu a função dele. Foi ele quem levou o evangelho aos gentios. Foi ele quem disseminou, quem semeou a semente da boa nova. E aí eu posso perguntar a vocês, qual é a semente que vocês precisam plantar? Um exercício filosófico simples para vocês? Imaginem-se no dia em que o seu corpo vai estar a poucas horas sem vida orgânica. E você do lado, se for permitido, olhando o corpo, casa-mãe, que te terá habitado por tanto tempo, num caixão lindamente ornamentado, e as pessoas ao seu redor. Imagine vendo o seu corpo, a sua gaiola para uns, a sua ferramenta de evolução para outros, a sua libertação temporária para os outros. Imagine-se olhando o próprio corpo que te habitou. E ainda imagine um pouco mais, o que as pessoas vão dizer de você? Se você puder ouvir as pessoas, e se você puder sentir os sentimentos das pessoas, e se você puder captar os pensamentos dessas pessoas, o que elas vão dizer de você? Eu faço essa pergunta. Ah, Gisele. Gisele foi o quê? Eu imagino o que eu quero ouvir. E ao imaginar o que é que eu quero ouvir sobre a minha pessoa, sobre a semente que eu terei lançado no coração das pessoas, eu sei o que eu preciso plantar, regar, cuidar e colher hoje nessa vida. Perguntem-se com frequência. Isso é contemplar a morte sem desejar. Isso é usar o anjo da morte como seu amigo. Isso é se permitir transcender e não mais transferir responsabilidades da própria vida para os outros. Então verifique-se, saia do seu ciclo de morte e adentre o ciclo de vida. Mas vou caminhar um pouco mais, quanto tempo eu tenho? Ah, gente, pode falar muito ainda. Mas aí, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens dos que têm visto e ouvido. Era o que Paulo
Paulo tinha que fazer. Aí depois disso, ou seja, terminei um ciclo da minha vida, vou começar outro. Sentimento que eu tenho? Medo. Ananias, que era um irmão, podemos dizer, fraterno, piedoso de Paulo, faz a seguinte pergunta para ele: e agora, o que te detens? E eu posso perguntar a vocês, quando vocês fecharem o ciclo da vida de vocês, o que vai te deter? Alguém que já teve medo de tentar algo novo? Alguém que tem medo do novo? Todos nós. Primeiro dia de aula, primeiro dia de serviço, primeiro dia com filho pequeno em casa, né? Primeiro dia com carro novo. A gente tem medo do novo. A gente tem medo do desconhecido, porque a gente não reconhece que o grande desconhecido já nos é conhecido desde a eternidade dos tempos, que é a nossa ligação com Deus. Nos havermos com o novo é nos aproximarmos do divino, é reatarmos com nós mesmos. E aí Ananias pergunta: por que te detens? Ou seja, dá uma chamada de atenção, levanta-te e batiza-te. Ou seja, batizar é mergulhar na água dos sentimentos mais evoluídos que existem. É pertencer a Deus, é sentir-se centelha divina. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Ou seja, se lave, se livre disso. Existe um oceano de amor que emana de Deus e que lava os erros. Porque até então, Saulo tinha errado pouco. Umas centenas haviam sido queimadas. Os outros tantos comidos pelos leões. Mulheres estupradas. Crianças órfãs. Coisa pouca, né, gente? Hoje a gente fica horrorizado com um que mata outros. Ainda bem que ficamos horrorizados. Imagina o doutor da lei daquela época fazer um estrago social como ele tinha feito. Escuta a fala de Ananias. E agora? Por que te detens? Você vai ficar chorando aquilo que você fez? Porque Saulo nessa hora podia sentar e chorar. Ai meu Deus, eu percebi que o Senhor é o Jesus. E eu percebi que eu persegui aqueles que já o conheciam. E que eu mandei matar a muitos. Ele podia ser assim. E ficar apenas na depressão, na melancolia, no estado de ausência de graça, na rabugice, na reclamação constante, no coitadismo. Ele podia fazer isso. E Ananias então fala para ele o que a gente precisa ouvir. O que te detens? Já conhecestes a luz do Cristo? Já ouvistes a sua voz, portanto a voz da centelha divina? Já sabes para que você veio? Então, lava os teus pecados. Mas ele dá uma outra dica maravilhosa: invocando o nome do Senhor. Então, para a gente começar a vida nova, a gente tem que permitir ser cego pelas leis superiores da vida. Cegos aqui nisso que a gente acredita. A gente precisa permitir que as escamas dos nossos olhos, ou seja, a forma de vermos a vida, seja compreendida. Isso depois de intelecto aprimorado. Então a gente não pode parar de estudar nunca. Então a gente tem que estudar muito, sentir muito, perceber que existe uma luz sobre nós, sermos humildes diante dessa luz, ouvirmos o chamado interior, descobrirmos para quem estamos aqui, não nos determos, levantarmos, mergulharmos na centelha divina que somos, nos livrar dos nossos pecados no amor e fazendo o bem, sempre invocando o nome do Senhor. A partir desse momento, a gente começa a observar algo extremamente importante. Saulo se achava um doutor da lei. Mandava e fazia, desfazia o que quisesse. Como Paulo, ele então aprendeu que na sua humildade ele seria um servo. Ele era um doutor da lei escravizado a si mesmo e permitiu ser um servo do Cristo liberto, na sua mais ampla forma de liberdade. Portanto, estudarmos Saulo e estudarmos Paulo é compreendermos que devemos sim abrirmos mão daquilo que achamos correto apenas para nós, para adentrarmos o que é correto para Deus. Isso é evangelho, isso é kardecismo, isso é vida e vida
E agora? Alguém quer fazer alguma pergunta?